Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, Vinícius, você sabe que não é só jogador de futebol, de basquete, de vôlei, treinador, que tem... Antigamente a gente falava passe, né? Hoje são os direitos econômicos. Disputados. Também políticos. E o Sérgio Moro pode mudar de partido. O pessoal do União Brasil, um partido que oficialmente ainda não existe, porque é preciso a confirmação, a ratificação, parte da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, para que PSL e DEM formem finalmente aquilo que já está anunciado, que é a União Brasil, já tem até presidente, que é o Luciano Bivar, que era o presidente do PSL. Tem também a participação na direção do ACM Neto, que dirigia o DEM. Então, União Brasil, por tudo que acompanhamos, não deve haver qualquer óbice, qualquer impedimento para que a Justiça Eleitoral confirme a existência do novo partido. E antes mesmo dessa formalização, do surgimento do União Brasil, já há um movimento grande dentro dos dois partidos, que serão formalmente um a partir do mês que vem, para que Sérgio Moro se filie à União Brasil e seja o candidato do partido à presidência da República. Mas e o Podemos? Porque o Sérgio Moro estava nos Estados Unidos quando começou a conversar com o pessoal do Podemos. E a gente lembra, Vinícius, Lou, ouvintes da Bandeirantes, que na eleição de 2018 houve uma aproximação do Podemos em relação ao Moro que partiu do Álvaro Dias. O Álvaro Dias era candidato à presidência da República e foi o primeiro a dizer que, se eleito, iria convidar o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Aliás, foi uma coisa meio esquisita, porque o Moro, diante dessa prosa pública do Álvaro Dias e desse convite feito publicamente, anunciando para o Brasil que Moro seria convidado para ser ministro da Justiça se ele, Álvaro Dias, fosse eleito presidente, o Moro resolveu responder, vocês devem se lembrar dessa resposta, por escrito, em que ele não chega a descartar inteiramente. Ele agradece a lembrança, mas diz que não tinha interesse. Não tinha interesse. E, no entanto, poucos meses depois, ele conversou com o Bolsonaro, aceitou o convite para ser ministro da Justiça, deixou a magistratura, na qual militava havia 22 anos, e virou ministro da Justiça. Mas a resposta que ele deu ao Álvaro Dias na ocasião, quando o Álvaro Dias levantou essa bola, foi que ele, Moro, agradecia, ficava lisonjeado com a lembrança, mas que não estava interessado nisso, estava interessado em fazer seu trabalho como juiz. Só que logo depois acabou deixando a magistratura para ser ministro. Aliás, parênteses aqui, para algo que o Bolsonaro falou ontem, porque o Bolsonaro até lembrou, isso é verdade, mas a outra parte do que ele disse tem de ser confrontada com o que ele falou em 2019 aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o Bolsonaro disse que quem teve a ideia de convidar o Moro, quem fez a ponte Moro-Bolsonaro, foi Paulo Guedes. Então a ideia teria sido do Paulo Guedes. E é claro, o Bolsonaro sabia que a popularidade que o Moro tinha naquela época seria interessante para o governo. Se o Moro aceitasse o convite, como depois aceitou, isso daria ao governo um carimbo de interesse no combate à corrupção. O Moro acabou aceitando, deixou a magistratura, fez o que havia dito que não faria, foi para o ministério, e aí começaram os problemas. Gente que o Moro convidou
para trabalhar com ele, o Bolsonaro vetou. E um pouco antes, Moro e Paulo Guedes eram nomeados como os ministros que tinham carta branca. Depois ficou claro que a carta não era branca, que eles não tinham um papel sem nada escrito para escreverem em cima. O que é normal, o presidente da República é o chefe de governo, é o eleito, então ele pode vetar isso ou aquilo. E ele vetou, mas ali já houve um desgaste. A maneira como os dois encaravam as propostas de combate à corrupção, o Moro começou a perceber que o Bolsonaro não era alguém empolgado com aquelas ideias dele, Moro, de outros juízes e do Ministério Público para endurecer o combate à corrupção e o crime organizado. O Bolsonaro esquivou-se de um apoio claro. Aquilo foi derrubado pelo Congresso e o Bolsonaro não vetou o texto que veio do Congresso naquela parte. O desgaste cresceu. Mas ontem o Bolsonaro falou que nunca comprometeu-se com o Sérgio Moro, nunca firmou compromisso com o Sérgio Moro de indicá-lo para o Supremo. Disse ontem isso o Bolsonaro. Nunca. Só que o próprio Jair Bolsonaro, em 2019, numa entrevista no programa do Milton Neves, Domingo Esportivo, com a participação do Milton, do Cristiano Panvec, minha, do Guilherme Simati, nós conversamos com o Bolsonaro e perguntamos a ele, porque o Moro havia dado uma entrevista ao El País e perguntaram se ele tinha interesse de ser ministro do Supremo. E o Moro falou que ser ministro do Supremo era como ganhar na loteria. Ele não estava dizendo que a felicidade era a mesma. Embora, convenhamos, é o sonho de muitos que estão na magistratura ou no Ministério Público chegar ao Supremo, não é? E é um emprego tremendo. Bom salário, muita mordomia, penduricalhos vários. Uma autoridade que hoje nem o presidente da República tem. O poder que o Supremo tem hoje é maior do que o do Congresso e o do Executivo. Por quê? Porque a decadência intelectual e moral no Legislativo e no Executivo acabou consolidando um poder que a Constituição já insinuava. Não afirmava claramente, mas que ela deu ao Supremo até pela desconfiança que os políticos tinham deles mesmos quando escreveram a Carta de 88. Havia um olhar no retrovisor, ou seja, evitar aquilo que havia caracterizado a ditadura militar, e ao mesmo tempo uma certa desconfiança em relação ao próprio ambiente político. Então a carta transferiu poderes para o Supremo. Só que hoje, o Supremo está decidindo até sobre aquilo que não é matéria constitucional. Então o poder do Supremo é tremendo. Tem de ser quase vitalício. Nos Estados Unidos é vitalício. O sujeito, a não ser que ele queira se aposentar ou comece a demonstrar sinais de falta de discernimento, e aí os próprios colegas podem chegar à conclusão que aquele juiz não tem como mais julgar no âmbito da Suprema Corte. Mas o sujeito pode ficar em condições normais até a morte. É vitalício. Aqui não, aqui há um limite, que era de 70 anos, agora é de 75. E então é um empregaço, né? E ao mesmo tempo é uma função, a maior no judiciário, é óbvio, a principal corte brasileira, e com poderes políticos, inclusive, excepcionais. Excepcionais. O Supremo tem decidido coisas que nada tem a ver com matéria constitucional. Inclusive com os juízes, com os ministros, apresentando argumentos que nada tem a ver com a Constituição. Muitas vezes em seus votos fica claro que há uma preocupação com a política, com a situação econômica, com instituições, não com a Constituição. E eles não são pagos para fazer esse tipo de avaliação.
se uma decisão é boa ou não para a economia, é boa ou não para a política. Eles estão lá para julgarem a partir exclusivamente da Constituição, em defesa do texto constitucional. Mas aí, o Moro falou isso para o El País. E eu perguntei então ao Bolsonaro se o Moro seria o indicado para a vaga do Celso de Mello. Por que Celso de Mello? Porque era o próximo a se aposentar. Como foi, não é? E aí foi quando o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques para a vaga do Celso de Mello. Depois aposentou-se o Marco Aurélio Mello e ele indicou então o André Mendonça. Mas perguntei a ele se o Moro seria indicado, se ele ganharia na loteria, para usar aquela imagem que o Moro havia usado na entrevista ao El País. E o Bolsonaro, respondendo à pergunta que eu fiz, disse: sim, será o Moro, vou indicar o Moro. Tenho esse compromisso com ele. Ele deixou 22 anos de magistratura. Vou indicá-lo. Isso foi dito pelo presidente da República. Não foi um porta-voz, um ministro. Não foi o Moro, foi o próprio Bolsonaro. E aí, eu perguntei na sequência se seria já para a vaga do Celso de Mello, que seria o primeiro a se aposentar. E o Bolsonaro foi direto, claro, sim, será para a vaga do Celso de Mello. Será a primeira vaga e eu vou indicar o Sérgio Moro para o Supremo. E ao responder isso, ele disse que ele tinha esse compromisso com o Moro. Essa resposta do Bolsonaro entrou até para o noticiário internacional, não é? Porque o Sérgio Moro já era conhecido em razão da Lava Jato. É bom lembrar que nos Estados Unidos, a Petrobras foi processada pela roubalheira que houve na Petrobras. E como a Petrobras tem acionistas nos Estados Unidos, tem partes do mundo, qualquer parte do mundo, porque ela faz parte da Bolsa de Valores de Nova York, ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York. Então, os acionistas entraram com ações contra a Petrobras na justiça americana, no judiciário americano. Então o Moro já era internacionalmente conhecido, além, claro, do impacto político que havia sido provocado pela Petrobras, pela Lava Jato, a prisão do Lula, etc. Então, quando o Bolsonaro disse isso, o noticiário, inclusive fora do Brasil, deu destaque a essa declaração. Mas insisto, não foi só que ele disse vou indicar. Ele disse que tinha o compromisso de indicar, que ele havia assumido esse compromisso com o Sérgio Moro. Então, ontem o Bolsonaro disse que não tinha esse compromisso. Qual é a verdade? Porque logo depois daquela repercussão toda, o Moro disse não temos compromisso, porque ficou chato pro Moro, né? Ficou parecendo o seguinte, ele deixou a magistratura não para ser ministro da Justiça, mas para ser indicado para o Supremo. E aí, Sérgio Moro falou, não, nunca o presidente assumiu esse compromisso comigo. Mas o Bolsonaro disse aqui na Bandeirantes que havia esse compromisso, que ele havia prometido ao Moro a indicação à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. Ontem o Bolsonaro disse que nunca firmou esse compromisso. Disse isso numa entrevista. Só uma das declarações é verdadeira, é óbvio. Se você diz, fiz compromisso, e 3 anos depois, quase, diz, não fiz esse compromisso, uma das duas afirmações é verdadeira. Logo, óbvio, a outra é mentirosa. A outra é mentirosa. Então, hoje, claro, isso ficou apenas como parte da história, né? Porque Bolsonaro e Moro romperam relações, o Moro saiu do governo atirando, falando de interferência interessada do Bolsonaro na Polícia Federal.
E aí há duas questões. Tecnicamente, o presidente da República tem toda a autoridade para mudar a direção da Polícia Federal. O Lula mudou duas vezes. O Bolsonaro também pode mudar. Ele tem essa autoridade conferida pela legislação ao cargo. Como presidente da República, ele pode fazer isso. O problema não está, pois, na tentativa ou no desejo de mudar, como de fato depois aconteceu, houve a mudança, mas, segundo o Moro, no fato de que a mudança era para colocar alguém que desse ao Bolsonaro informações a respeito de investigações feitas no Rio de Janeiro, por exemplo, contra o Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro diz que isso é mentira do Moro. Isso, inclusive, virou uma ação no Supremo Tribunal Federal. Moro já foi ouvido, Bolsonaro foi ouvido. A defesa do Moro até tentou fazer com que ele fosse outra vez ouvido perante o Bolsonaro, e o Bolsonaro dando suas declarações na presença do Moro, mas o Supremo negou isso, disse que não há porquê. Os dois foram ouvidos. O fato é que isso virou uma ação. Alguém mentiu. Ou o Moro ou o Bolsonaro. E no caso do compromisso com o Moro para que ele fosse indicado ao Supremo, o Bolsonaro mentiu em algum momento. Ou mentiu em 2019, quando nos disse aqui na Bandeirantes: sim, eu tenho compromisso, vou indicá-lo, ele será indicado para o Supremo. Ele deixou 22 anos de magistratura. Tenho esse compromisso. E será para a vaga do Celso de Mello. Ou ele mentiu quando lá disse que havia um compromisso, ou mentiu ontem, quando disse que não havia o compromisso. Enquanto isso, Sérgio Moro tem, além do Bolsonaro, tem outros oponentes. Lula o chamou de canalha. A campanha começou cedo, hein? Os debates serão daqui a meses. O primeiro deles, inclusive, na Bandeirantes. Na Bandeirantes, como sempre. Na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, nas emissoras do Grupo Bandeirantes, o primeiro debate. Por enquanto, só o Lula não confirmou, porque o Bolsonaro disse que quer participar de todos os debates. Ciro Gomes, Dória, Sérgio Moro já disseram que comparecerão ao debate. E o PT não é que diz que o Lula não irá ou diz que irá. Diz que ele não é candidato ainda. Então, não tem como confirmar presença. Mas é claro que ele é candidato. Só se o Lula acordar numa terça-feira chuvosa e disser para si mesmo: tô de saco cheio, não quero mais, tô cansado, vou pescar, não quero mais ser candidato. Porque se ele disser que vai ser candidato, é óbvio que ele é candidato. Não haverá dentro do PT qualquer resistência a isso, é evidente. A única vez em que alguém ousou disputar a candidatura com o Lula foi o Eduardo Suplicy. Teve uma prévia e tal, e o Suplicy ficou com o filme queimado internamente, as pessoas, aquela história, como ousas, né? Concorrer com o Lula aqui para ser o candidato do partido. O Lula ganhou, claro, a disputa, mas o Suplicy resolveu provocar uma disputa interna. E levou um bom tempo para que ele recuperasse prestígio dentro do partido depois dessa. Recuperasse parcialmente. Pois bem, então haverá o debate, mas muito antes, estamos em janeiro, e já está lá o Lula dizendo que o Moro é canalha. E o Moro dizendo que canalha é o Lula, que roubou o país e que deu dinheiro para ditaduras. E o Moro mudou, inclusive, o vocabulário que lhe era peculiar, porque ele continua. Só uma pesquisa no início, quando ele lançou a candidatura, deu 13% e uma outra recente deu 11%. Na maioria das pesquisas, ele aparece na casa de um dígito. Um dígito. Então ele sabe que ele precisa se intrometer nesse embate Bolsonaro e Lula, não é? E o Bolsonaro, por sua vez, sabe que se o Moro tirar votos de alguém, entre ele e Lula, será dele Bolsonaro.
Isso é óbvio. Mas o Moro endurece o discurso. Mas há problemas. Porque dentro do Podemos há principalmente deputados que se incomodam com a ideia de o partido ter um candidato. Porque acham que isso vai interferir na possibilidade de acordos estaduais que renderiam mais palanques, mais visibilidade e mais dinheiro para a campanha desses candidatos à Câmara dos Deputados ou à Assembleia Legislativa ou até ao Senado. O Senado é outra história, até porque muitos deles defendem que o Moro seja candidato ao Senado lá no Paraná. Só que no Paraná, o candidato natural do Podemos ao Senado é o Álvaro Dias, que chega agora a 8 anos de mandato e deve tentar renovar, deve tentar mais 8 anos. E aí aparece União Brasil, dizendo o seguinte para o Sérgio Moro: aqui você terá mais tempo na televisão, bancada maior, mais palanques, porque o União Brasil é maior do que o Podemos, nascerá maior do que o Podemos, mais dinheiro na distribuição do fundo eleitoral e mais tempo na televisão. E é claro que o Sérgio Moro está dizendo: não, ainda não estamos conversando seriamente sobre isso, isso é uma hipótese levantada e tal. Porém, a Renata Abreu, que preside o Podemos, ela foi muito mais clara quando perguntada a respeito. Ela disse que sim, que a União Brasil quer o Sérgio Moro. E aí, como fica o Podemos? Porque alguns pré-candidatos do Podemos a cargos legislativos ainda não têm suas candidaturas confirmadas. Eles já atrelaram a ideia da campanha, o material de campanha, à figura do Sérgio Moro. Porém, para isso, o União Brasil apresenta uma proposta, que é, em vez de a coisa ser encarada como uma simples troca, Sérgio Moro deixa o Podemos e vai para a União Brasil, seria uma aliança, inclusive com outros partidos. O Moro quer o Cidadania e o Novo, embora ambos tenham hoje, né, pré-candidatos, bem lá atrás, não aparecem nem nas pesquisas, quando aparece é com meio, caso do Alessandro Vieira. Mas o próprio Vieira tem defendido o Moro, então acho que ele não seria no Cidadania o empecilho, a adesão do Cidadania a esse bloco. Mas qual é a ideia dentro do União Brasil? O Podemos perderia o Moro, mas continuaria apoiando o Moro e, em troca, ganharia a candidatura a vice-presidente. E para quem seria? Para Renata Abreu, a presidente do partido. Já dissemos isso aqui há quase 2 semanas. Aqui não acontece. Falamos sobre essa possibilidade. Mas ela está ganhando corpo e ganhando adesões. Recebendo apoios e adesões. Dentro do Cidadania, talvez dentro do Novo. É que o Novo tem aquela coisa do dono do partido que tem que de dar o aval, né? Embora muitas vezes haja dissidências, no caso do Zema, né, que se afastou do Amoedo. Basicamente hoje a relação é 0. Mas o Zema é a grande figura do partido, porque ele foi eleito governador e é governador de um estado importantíssimo como Minas Gerais. E continua no Novo. Mas agora cabe ao Podemos deixar o Sérgio Moro confortável ou não. Se o Podemos disser não gostamos dessa proposta, e se o Sérgio Moro sair daqui para ir para a União Brasil, isso o Podemos nada tem a ver com isso. Ou pode deixá-la à vontade, dizendo não, apoiamos essa iniciativa e estaremos juntos.
por exemplo, com a Renata Abreu, candidata a vice-presidente na chapa encabeçada pelo Sérgio Moro. Essa é uma possibilidade. Mas é claro também que as pesquisas, como já dissemos aqui, que muitas vezes tratam as possibilidades com um certo nível de especulação, por exemplo, embates em segundo turno, etc. Mas elas são parâmetros. São destratadas, são alvo de deboche dos políticos. Eles publicamente questionam a credibilidade das pesquisas. Quando estão mal nas pesquisas, quando estão bem, não. Tratam como fato consumado. Quando as pesquisas não trazem aquilo que eles querem ler, ouvir, ver, eles dizem que elas não valem coisa alguma. Porém, no mundo interno dos partidos, no intramuros, as pesquisas são parâmetros. E é claro que dentro do União Brasil, dentro do Podemos, dentro do Cidadania, dentro do Novo, eles vão esperar para ver o que acontecerá com o nome de Sérgio Moro nas pesquisas. Se ele de fato tem viabilidade. E o Moro, de novo, vem a público para dizer: afirmações de que eu posso me candidatar ao Senado são furadas. Eu sou pré-candidato à presidência. Mas não, se ele mudar de ideia, não será a primeira vez, né? Já que ele também lá atrás chegou a dizer que não seria candidato. E hoje é um pré-candidato à presidência. Chegou a dizer que não deixaria a magistratura para entrar na política. Mas foi o que ele fez. Então, se ele mudar de ideia e resolver se candidatar ao Senado, não será a primeira vez que ele muda de ideia. Tudo bem? E isso vai depender do que as pesquisas mostrarão. Tem viabilidade ou não tem viabilidade? E quanto ao Bolsonaro, é preciso que ele diga qual é a verdade. O que ele disse ontem, nunca teve compromisso com o Moro de indicá-lo ao Supremo, ou o que ele disse a Bandeirantes em 2019, quando afirmou categoricamente que sim, indicaria o Moro e que sim, havia um compromisso. Vinícius Bueno. 3h50. Esse comentário do Cláudio Zaidan vira podcast, pode ser ouvido em todos os agregadores de podcasts e lá você pode ouvir essa análise no podcast do Bandeirantes. Acontece também, claro, no site da Rádio Bandeirantes, que é o www.radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio.